Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein. Sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 12, Gênese Mosaica. E ele tem aqui um item, né? Que ele é bastante extenso. Então são dois itens e o primeiro é bastante extenso, talvez a que tenha que fazer em duas partes. Vamos lá. Item 1. Os 6 dias. Primeiro, o parágrafo 1. Capítulo 1, no princípio, Deus criou o céu e a terra. 2. A terra era uniforme e toda nua. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. 3. Ora, Deus disse: que a luz seja feita, e a luz foi feita. 4. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. 5. Deu à luz o nome de dia, e às trevas o nome de noite. E da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. 6. Deus disse também: que o firmamento seja feito no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. 7. E Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam sob o firmamento daquelas que estavam acima do firmamento. E isso assim se fez. 8. E Deus deu ao firmamento o nome de céu, e da tarde e da manhã se fez o segundo dia. 9. Deus disse ainda: que a terra produza erva verde que traga consigo o grão, e árvores frutíferas que tragam consigo fruto, cada um segundo a sua espécie, e contenham sua semente em si mesmas para se reproduzirem sobre a terra. E isso assim se fez. 12. A terra produziu, pois, erva verde, que trazia consigo o grão segundo a sua espécie, e árvores frutíferas que continham suas sementes em si mesmas, cada uma segundo a sua espécie. E Deus viu que isso estava bem. Estava bom. 13. E a tarde e da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. 14. Deus disse também: que corpos de luz sejam feitos no firmamento do céu, a fim de que separem o dia da noite e que sirvam de sinais para manter o tempo e as estações, os dias e os anos. 15. Que brilham no firmamento do céu e que clareiam a terra. E assim se fez. 16. Deus fez, pois, 2 grandes corpos luminosos, um maior para presidir ao dia e o outro menor para presidir à noite. Fez também as estrelas. 17. E colocou-os no firmamento do céu para brilharem sobre a terra. 18. Para presidirem o dia à noite e para separarem a luz das trevas. E Deus viu que isso estava bom. 19. E da tarde e da manhã se fez o quarto dia. 20. Deus disse ainda: que as águas produzam animais vivos que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento do céu. 21. Deus criou, pois, os grandes peixes e todos os animais que têm a vida e o movimento, que as águas produzem,
cada um segundo sua espécie, e criou também todos os pássaros segundo a sua espécie. E viu que isso estava bom. 22. Ele os abençoou, dizendo: crescei e multiplicai-vos, e ocupai as águas do mar, e que os pássaros se multipliquem sobre a terra. 23. E da tarde e da manhã se fez o quinto dia. 24. Deus disse também: que a terra produza animais vivos, cada um segundo a sua espécie, os animais domésticos, os répteis, os animais selvagens da terra, segundo as suas diferentes espécies. E isso assim se fez. 25. Deus fez, pois, as bestas selvagens da terra segundo as suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis, cada um segundo a sua espécie, e Deus viu que isso estava bom. 26. Ele disse em seguida: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E que ele comande os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais, a toda a terra e todos os répteis que se movem sobre a terra. 27. Deus criou, pois, o homem à sua imagem, e criou a imagem de Deus, e criou macho e fêmea. 28. Deus os abençoou e disse-lhes: crescei e multiplicai-vos, ocupai a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu, sobre os animais que se movem sobre a terra. 29. Deus disse ainda: eu vos dei todas as ervas que trazem consigo o seu grão sobre a terra, e todas as árvores que contêm em si mesmas sua semente, cada uma segundo a sua espécie, a fim de que sirvam de alimento. 30. E a todos os animais da terra, a todos os pássaros do céu, a tudo que se move sobre a terra e que está vivo e animado, a fim de que tenham do que se nutrir. E isso assim se fez. 31. Deus viu todas as coisas que fizera e que elas estavam muito boas. 32. E da tarde e da manhã se fez o sexto dia. Capítulo 2. O céu e a terra foram, pois, assim acabados com todos os seus ornamentos. 2. Deus determinou no sétimo dia toda a obra que fizera, e repousou nesse sétimo dia, depois de ter acabado com todas as suas obras. 3. Ele abençoou o sétimo dia e o santificou, porque cessara nesse dia de produzir todas as obras que criara. 4. Tal é a origem do céu e da terra, e foi assim que foram criados no dia que o Senhor fez um e outro. 5. E que criou todas as plantas dos campos antes que elas saíssem da terra, e todas as ervas da campanha antes que fossem produzidas, porque o Senhor Deus ainda não fizera chover sobre a terra, e não havia o homem para trabalhá-la. 6. Mas se eleva da terra uma fonte que lhe irrigava toda a superfície. 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem no limo da terra e espalhou sobre o seu rosto um sopro de vida, e o homem tornou-se vivo e animado. 2. Depois dos desenvolvimentos contidos nos capítulos precedentes sobre a origem e constituição do universo, segundo os dados fornecidos pela ciência para a parte material e segundo o espiritismo para a parte espiritual, seria útil colocar em paralelo o próprio texto da Gênese de Moisés, a fim de que cada um possa estabelecer uma comparação e julgar com conhecimento de causa. Algumas explicações complementares bastarão para fazer compreender as partes que têm necessidade de esclarecimentos especiais. 3. Sobre alguns pontos, certamente, há uma concordância notável entre a Gênese de Moisés e a doutrina científica, mas seria errado crer-se que basta substituir os seus dias de 24 horas da criação por 6 períodos indeterminados para se encontrar uma analogia completa. Seria um erro, não menos grande, ou crer que, salvo o sentido alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência se seguem passo a passo e não são senão a paráfrase uma da outra. 4.
Notemos de início, assim como isso foi dito no capítulo 7, número 14, que o número de 6 períodos geológicos é arbitrário, uma vez que se contam mais de 25 formações bem caracterizadas. Este número não marca senão as grandes fases gerais. Não foi adotado o princípio senão para encaixar o mais possível no texto bíblico, em uma época pouco distante, de resto, em que se acreditava que se deveria controlar a ciência pela Bíblia. Foi por isso que os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, com o objetivo de se fazerem aceitar mais facilmente, esforçaram-se para se colocarem de acordo com o texto sagrado. Quando a ciência está apoiada sobre o método experimental, ela se sente mais forte e está emancipada. Hoje, é a Bíblia que se controla pela ciência. Por outro lado, a geologia, não tomando seu ponto de partida senão pela formação dos terrenos graníticos, não compreende no número de seus períodos o estado primitivo da Terra. Ela não se ocupa, não mais, do Sol, da Lua, das estrelas, nem do conjunto do universo, assuntos esses que pertencem à astronomia. Para entrar no quadro da Gênese, convém, pois, acrescentar um primeiro período abarcando essa ordem de fenômenos, e que se poderia chamar de período astronômico. Além do mais, o período diluviano não é considerado por todos os geólogos como formando um período distinto, mas como um fato transitório e passageiro, que não mudou consideravelmente o estado climático do globo, nem marcou uma nova fase das espécies vegetais e animais, uma vez que, com poucas exceções, as mesmas espécies se achavam antes do dilúvio e depois dele. Pode-se, pois, fazer-se abstração deles sem se afastar da verdade. Quinto, o quadro comparativo seguinte, no qual estão resumidos os fenômenos que caracterizam cada um dos 6 períodos, permite abraçar o conjunto e julgar as relações e as diferenças que existem entre eles e a Gênese bíblica. Então, do lado da ciência, primeiro período astronômico. Aglomeração da matéria cósmica universal sobre um ponto do espaço em uma nebulosa que deu nascimento pela condensação da matéria sobre diversos pontos às estrelas, ao Sol, à Terra, à Lua e a todos os planetas. O estudo primitivo fluídico e incandescente da Terra, atmosfera imensa, carregada de toda a água em vapor e todas as matérias volatizáveis. Então esse seria o primeiro, né? Que corresponderia ao primeiro dia, o céu e a terra e a luz, na Gênese. Na Gênese bíblica. Aí, a ciência para o segundo item. Período primário. Endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento, formação das camadas graníticas. Atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios do Sol. Precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatizadas no ar. Ausência de toda a vida orgânica. Então, esse seria o segundo dia, na Gênese bíblica, que é o firmamento, separação das águas que estão sob o firmamento e das que estão acima. Terceiro, período de transição. As águas cobrem toda a superfície do globo. Primeiros depósitos de sedimentos formados pelas águas, calor úmido. O Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa. Primeiros seres organizados da constituição mais rudimentar. Líquens, musgos, feitos, licopódios, plantas herbáceas, vegetação colossal, primeiros animais marinhos, zoófitos, pólipos, crustáceos, depósitos olíferos. Então esse aí seria o terceiro dia. As águas que estão sob o firmamento se juntam. O elemento árido aparece, a terra e os mares e as plantas. Aí vem o quarto, período secundário.
Superfície da Terra pouco acidentada, águas pouco profundas e pantanosas, temperatura menos ardente, atmosfera mais depurada, depósitos consideráveis de calcário pelas águas, vegetações menos colossais, novas espécies, plantas lenhosas, primeiras árvores, peixes, crustáceos, animais em conchas, grandes répteis aquáticos e anfíbios. Isso aí é o quarto dia da Gênese bíblica, o Sol, a luz e as estrelas. Quinto, período terciário, grandes surgimentos da crosta sólida, formação dos continentes, retração das águas para lugares baixos, formação dos mares, atmosfera depurada, temperatura atual pelo calor solar, animais terrestres gigantescos, vegetais, animais atuais e os pássaros. Isso corresponderia na Gênese bíblica ao quinto dia, os peixes e os pássaros. Aí vem o tal do dilúvio universal. Quarto, período quaternário ou pós-diluviano, terrenos de aluvião, vegetais e animais e finalmente o homem. Vamos ler aqui um comentário deles, depois a gente interrompe. Sexto, parágrafo sexto. Um primeiro fato que ressalta do quadro comparativo acima é que a obra de cada um dos 6 dias não corresponde de maneira rigorosa, como muitos o creem, a cada um dos 6 períodos geológicos. A concordância mais notável é a da sucessão de seres orgânicos, que é aproximadamente a mesma, e na aparição do homem por último. Ora, está aí um fato importante. Há igualmente coincidência não com a ordem numérica dos períodos, mas pelo fato, na passagem onde está dito que, no terceiro dia, as águas que estavam sob o céu se reuniram em um só lugar e que o elemento árido apareceu. É a expressão de que ocorreu um período terciário, quando os soerguimentos da crosta sólida puseram a descoberto os continentes e refluíram as águas que formaram os mares. Foi então somente que apareceram os animais terrestres, segundo a geologia e também segundo Moisés. Sétimo, quando Moisés disse que a criação foi feita em 6 dias, quis falar do dia de 24 horas, ou bem compreendeu essa palavra no sentido de período, duração. A primeira hipótese é a mais provável, se refere ao próprio texto. Primeiro porque tal é o sentido próprio da palavra hebraica yom, traduzida por dia. Depois, a especificação da tarde e da manhã, que limitam a cada um dos 6 dias. Dá todo lugar a se supor que ele quis falar realmente de dias comuns. Não se pode mesmo conceber nenhuma dúvida a esse respeito, quando ele disse, no versículo 5, ele deu à luz o nome de dia e às trevas ao nome de noite, e da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Isso não pode, evidentemente, aplicar-se senão ao dia de 24 horas, dividindo pela luz e as trevas. O sentido é ainda mais preciso quando disse, versículo 17, falando do sol, da lua e das estrelas. Ele os colocou no firmamento do céu para brilharem sobre a terra, para presidir ao dia e à noite e para separar a luz das trevas. E da tarde e da manhã se fez o quarto dia. Aliás, tudo na criação era miraculoso. E desde que se entrou na via dos milagres, pode-se perfeitamente crer que a terra foi feita em 6 vezes 24 horas. Sobretudo quando se ignoram as primeiras leis naturais, essa crença foi bem partilhada por todos os povos civilizados até o momento em que a geologia chegou. Documentos na mão demonstraram-lhe a impossibilidade. Oitavo,
Um dos pontos que foi o mais criticado na Gênese foi a criação do Sol depois da luz. Procurou-se explicá-lo, segundo os dados fornecidos pela própria geologia, dizendo que, nos primeiros tempos de sua formação, a atmosfera terrestre, estando carregada de vapores densos e opacos, não permitia ver o Sol, que desde então não existia para a Terra. Essa razão seria talvez admissível se nessa época houvesse habitantes para julgar da presença ou da ausência do Sol. Ora, segundo o próprio Moisés, não havia ainda senão plantas que, todavia, não puderam crescer e se multiplicar em ação do calor solar. Há, pois, evidentemente, um anacronismo na ordem que Moisés assinala a criação do Sol. Mas, involuntariamente ou não, não errou em dizendo que a luz precedeu do Sol. O Sol não é o princípio de luz universal, mas uma concentração de elementos luminosos sobre um ponto. Dito de outro modo, do fluido que, em circunstâncias dadas, adquire as propriedades luminosas. Esse fluido, que é a causa, deveria necessariamente preceder o Sol, que não é senão um efeito. O Sol é a causa para a luz que ele esparge, mas é um efeito com relação àquela que recebeu. Bom, faz-se necessário aqui fazer um pequeno comentário. A interpretação do Sol, né, como sendo o produto, aquele que tem o domínio sobre a luz, que vem sobre a Terra, né, bem romantizada, também pertencia aos egípcios. Mas a luz em si, que está atuando através do Sol, precede o Sol. Então, para os egípcios, essa luz, né, para Akhenaton, é que é o deus Aton, né? Enquanto que o Ra, o Sol, né, seria aquele que, então, manipula a luz sobre a Terra e governa a Terra. Então foi onde Akhenaton criou o monoteísmo, né? Então, acreditava-se em Ra e tantos outros deuses, né, que seriam coordenadores do planeta, da Terra, da vida do homem e tudo mais, mas Akhenaton busca um Deus supremo que criou tudo aquilo, que seria o primórdio, né? Então seria o Aton. E aqui, mais ou menos, ele está fazendo essa distinção, né? Mas, mais um comentário. Tudo isso que Moisés escreveu mostra que saiu da cabeça de um homem. Cabeça de um homem envolvido numa cultura, trazendo, né, uma cultura, que é a cultura egípcia, e que acabou, de uma certa forma, por conta, obviamente, da vinda de Jesus e do surgimento do cristianismo mais para frente, se espalhar por todo o hemisfério ocidental, né? Todo o Ocidente pensando desta forma. Quer dizer, espalhou para a Europa, né? E a Europa trouxe para as Américas. Mas não podemos esquecer que, do outro lado, lá no Oriente, as coisas não pensavam dessa forma. As descrições não eram desta forma. Mas aqui os espíritas, os espíritos que ajudaram Kardec na construção deste legado, partilhavam dessa visão ocidental. Ou seja, a gente vê aqui que, por mais humano que foi Moisés, né, se é que realmente existiu Moisés, mas se ele existiu, por mais humano que ele tenha sido e tenha conhecido a cultura egípcia, tenha tentado criar todo um sistema religioso e político para governar um povo beirando a barbárie, né? E ele carregou isso para frente. A gente tem que entender que os espíritos que viveram aquela época,
que aprenderam naquela época, que se desenvolveram intelectualmente naquela época, foram aqueles espíritos que aparecem séculos depois na construção do espiritismo. Até agora, nós não vimos falar em nenhum espírito de origem chinesa. Não ouvimos falar de nenhum espírito hindu. Ah, mas tem o Ramatiz. Tá, tudo bem. Mas ainda não falamos dele. Tem o Buda, mas ainda não falamos dele. Tem o Imperador Amarelo, mas também ainda não falamos dele. Tem Confúcio, mas ainda bem não falamos dele. A gente vai até quanto muito Sócrates, Platão. Não é? Não falamos aqui do Hermes do Trismegistus ou Imhotep, né? Não falamos ainda deles. Mas sabemos que são espíritos de altíssima elevação. E que provavelmente, né, estejam no mesmo nível que o Espírito de Jesus. Então a gente vê que, embora estejamos aqui fazendo uma leitura, e eu espero estar fazendo de acordo com a doutrina espírita, a gente está vendo aqui um relato discutido por espíritos desencarnados, que já passaram por grande parte da sua evolução, mas que ainda desconhecem por completo nossa formação. Ainda não tem o conhecimento total da coisa, porque esse conhecimento total da coisa é coisa de Deus, do Criador. E é à medida que os espíritos que já são bastante depurados, bastante evoluídos, veem a encarnação, que tem contato com a natureza, que tem contato com o mundo corpóreo, e aí, portanto, estudá-lo. E aí, portanto, percebê-lo, analisá-lo e evoluírem ainda mais. Então, a gente está vendo aqui uma leitura, né, a Gênese bíblica, mais de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, e completamente com frases alegóricas, com comparações infantis, não é verdade? E hoje a gente vê que existe já uma semente de compreensão científica real, né, científica, sobre o surgimento do planeta, no caso, sobre a gênese do planeta. Mas ainda temos muita coisa para ir analisando. Num quarto escuro, uma vela acesa é um pequeno sol, que se faz para inflamar a vela. Desenvolveu-se a propriedade iluminante do fluido luminoso e concentrou-se esse fluido sobre um ponto. A vela é a causa da luz derramada no quarto, mas se o princípio luminoso não existisse antes da vela, não poderia ter sido inflamada. Ocorre o mesmo com o Sol. O erro vem da ideia falsa que se teve por muito tempo de que o universo começou com a Terra, e não se compreende que o Sol pudesse ter sido criado antes da luz. Sabe-se agora que antes do nosso Sol e de nossa Terra, milhões de sóis e de terras existiram, que gozavam consequentemente da luz. A assertiva de Moisés é, pois, perfeitamente exata em princípio. Ela é falsa naquilo que se faz criar a Terra antes do Sol, estando a Terra submetida ao Sol em seu movimento de translação. Deve-se ter sido formada depois dele. Era o que Moisés não podia saber, uma vez que ignorava a lei da gravitação.
O mesmo pensamento se encontra na Gênese dos antigos persas. No primeiro capítulo do Vendedá, Ormuzd, contando a origem do mundo, disse: eu criei a luz que foi iluminar o sol, a lua e as estrelas. A forma certamente está aqui mais clara e mais científica do que de Moisés, e não tem necessidade de comentário. Nono, Moisés evidentemente partilhava as mais primitivas crenças sobre a cosmogamia, como os homens de seu tempo. Acreditava na solidez da abóbada celeste e em reservatórios superiores para as águas. Esse pensamento está expresso em alegoria, sem alegoria nem ambiguidade, nesta passagem. Deus disse que o firmamento seja feito no meio das águas e que ela se separe das águas das águas. Deus fez o firmamento e ele separou as águas que estavam sob o firmamento daquelas que estavam acima do firmamento. Uma antiga crença fazia considerar a água como um princípio, o elemento gerador primitivo. Também Moisés não fala da criação das águas que parecem já existir. As trevas cobriram o abismo, isto é, as profundezas do espaço que a imaginação imprecisamente figurava como ocupada pelas águas e em trevas, antes da criação da luz. Eis porque Moisés disse: o Espírito de Deus era levado ou planava sobre as águas. A terra, sendo considerada formada no meio das águas, era necessário isolá-la. Supôs-se, pois, que Deus fizera o firmamento, a abóbada sólida, que separava as águas do alto das que estavam sobre a terra. Para se compreender certas partes da Gênesis, necessariamente é preciso colocar no ponto de vista as ideias cosmogâmicas do seu tempo, do qual ela era o reflexo. Pois é, aquilo, né? A água, para aquela época, talvez fosse o símbolo do elemento primordial, né? 10º, depois dos progressos da física e da astronomia, semelhante doutrina não era sustentada. Entretanto, Moisés empresta essas palavras ao próprio Deus. Ora, uma vez que se exprimem um fato notoriamente falso, de duas coisas, uma: ou Deus enganou-se no relato que fez de sua obra, ou esse relato não foi uma revelação divina. Não sendo admissível a primeira suposição, disso é necessário concluir que Moisés expressou as suas próprias ideias. Pois é, aquilo que eu falei até agora. 11. Moisés está mais com a verdade quando diz que Deus formou o homem com o limo da terra. A ciência nos mostra com efeito que o corpo do homem está composto de elementos áuridos na matéria inorgânica, dito de outro modo no limo da terra. A mulher formada como uma costela de Adão é uma alegoria pueril em aparência, tomada pela letra, mas profunda pelo sentido. Ela tem por objetivo mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem, sua igual, por conseguinte, diante de Deus, e não uma criatura à parte para ser escravizada e tratada como pária. Saída de sua própria carne, a imagem da igualdade é bem mais impressionante, que se fora formada separadamente do mesmo limo. É dizer ao homem que ela é sua igual, e não sua escrava, a quem deve amar como uma parte de si mesmo. 12. Para os espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de abraçar o conjunto e de conceberem o infinito, essa criação miraculosa e instantânea tinha alguma coisa de fantástica e seria a sua imaginação. O quadro do universo tirado do nada em alguns dias, por um único ato de vontade criadora, era para eles o sinal mais brilhante do poder de Deus. Que pintura com efeito mais sublime e mais poética desse poder que estas palavras. Deus disse que a luz seja,
e a luz se foi feita. Deus, criando até o universo pelo cumprimento lento e gradual das leis da natureza, parecer-lhes ia menos grande e menos poderoso. Era-lhes necessária alguma coisa de maravilhosa que saísse das vias comuns. De outro modo, diriam que Deus não era mais hábil que os homens. Uma teoria científica irracionada da criação tê-los-ia deixado frios e indiferentes. Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica, estudemo-la, ao contrário, como se estuda a história da infância dos povos. É uma epopeia rica de alegorias, das quais é preciso procurar um sentido oculto que é necessário comentar e explicar como as luzes da razão e da ciência, fazendo em tudo ressaltar as belezas poéticas e as instruções veladas sobre a forma figurada. É preciso demonstrar-lhes uma firmeza de erros no interesse mesmo da religião. Respeitar-se-á melhor esta quando seus erros não forem impostos à fé como verdades. E Deus, com isso, não parecerá senão maior e mais poderoso, quando seu nome não estiver misturado com fatos controversos. Bom, gente, então esse capítulo extenso aqui foi aí para a gente uma comparação, falar da Gênese de Moisés, e aqui, né, mais ou menos nessa última parte aqui, coloca-se muito evidente, né, como a mulher naquela época, ela tinha uma importância muito relativa, né, embora aquele que está colocando que a mulher tem que ser respeitada com igualdade pelo homem, isso não acontecia, né? Isso não acontecia. Era um povo bárbaro, né? Um povo ignorante, que tudo vencia pela força. E, portanto, quando Moisés, né, tenta domar aquele povo hebreu, ele se conflita com muitas coisas, né? Por exemplo, o culto aos deuses egípcios. Eles continuavam cultuando. Viveram em cativeiro muitos anos. Tiveram aquela cultura muito enraizada neles. Arraigada neles, né? Então eles praticavam. Então Moisés tinha que tirar aquilo deles para podê-los colocar debaixo da sua crença, da sua fé. Tudo aquilo que ele vai dizer, olha, veio dos céus, veio de Deus, né? É notório que era a forma de fazer com que o povo acreditasse nele. Né? Foi o Deus dos hebreus, então para de falar do Deus dos egípcios. Vamos seguir o Deus. Então, como se tivesse Deus aqui, Deus acolá, Deus, né? Então, mas era uma maneira de carregar o povo ao seu favor, ao seu comando. Hoje, a gente vê isso ainda, né? A gente vê isso ainda. Muitas pessoas tentam dominar as outras pela sua fé, ou fé ou ignorância, como a gente queira colocar aqui, o grau de uma e grau de outra, né? Fazendo com que a pessoa se submeta por conta de acreditar naquilo que ela não entende. Aquilo que para ela é sobrenatural, então ela acaba se entregando àquilo. E a gente vê isso em diversas situações. E é aí que está o grande problema da nossa evolução espiritual. Porque se você se submete a tais crenças, o teu espírito não evolui. O teu espírito empaca. O teu espírito desenvolve medo. Não se livra disso. E a partir do momento que você não aceita aquilo, que você discorda, que você procura entender o que está por trás daquelas informações e revela que ali havia apenas a intenção de manipular você, aí então você consegue superar, evoluir intelectualmente e evoluir moralmente se você souber, naquele momento, perdoar aquela pessoa que tentou te submeter.
Se você, naquele momento, pedir para que aquela pessoa, né, que as entidades superiores esclareçam aquela pessoa. Não precisa pedir vingança, né? Não precisa, não deve pedir vingança, né? Mas sim não se perder nesses controles. E muitos são aqueles que tentam fazer isso, né? A gente vê no YouTube, por exemplo, pessoas que, de alguma forma, tentam ganhar crédito, seguidores, babadores, vamos dizer assim, por conta das coisas que falam. Aquilo que pensam que são profetas, aquilo que pensam que são profecias. Aqueles que pensam que estão conduzindo ou se julgam condutores dos povos, quando apontam para os outros e falam, eles estão errados. E se botar demônio no meio, putz, aí que realmente você tem que, joga fora isso. Não, porque o demônio que faz... Meu, demônio, você pode assustar criancinha com demônio. Não ser adulto. Não ser intelectualmente aberto. Que demônio não existe. Existem sim espíritos ruins, como essa pessoa que está tentando te desviar. Esses espíritos ficam aí para trás na senda da evolução moral dos espíritos. Certo? Então nós estamos aqui debatendo a Gênese e como não poderia de ser, esbarramos na Gênese de Moisés. E ainda falta mais um pequeno capítulo, mais curtinho, que é o Paraíso Perdido, que fica para o nosso próximo vídeo, tá bom? Então, se você não gostou desse vídeo, achou que esse vídeo tá ruim, deixa seu like, ajuda a gente a trabalhar por esse divulgação. Se você gostou desse vídeo, então deixa seu like também. Faça um comentário. Coloque na sua rede social. Divulgue para nós também. A finalidade deste canal é de levar a verdade espiritual, pelo menos aquela que nós conseguimos entender como racional, como lógica, como cristã. A você e aqueles que pensam como eu. Bom? Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Deve a tristeza tirar e por somente alegria. Sei, 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 mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta